Estamos aqui com o Davi Degre, Luiz Miguel e Lineker para fazer um podcast com a entrevistadora Ana Maria, para falar sobre o conto de Barba Ruiva do livro Lendas Brasileiras de Luiz da Câmara Cascudo. Bom, Luiz, aproveitando que você está aqui, podemos fazer perguntas para você sobre o livro? Sim, claro. Primeiramente, quem era Barba Ruiva e por que ele era tão temido? Barba Ruiva era um homem que foi abandonado pela sua mãe em um rio. E ele era temido por abusar de algumas mulheres, tocá-las enquanto elas iam lavar roupas nesse rio. Assim, você tem alguma crítica a fazer sobre ele? Barba Ruiva foi um livro meio que não aproveitado, meio sem fundamento. Mas sim, é um livro bom, um livro que pode ter uma visibilidade boa, mas não me agradou muito. Por que que o livro, assim, não chegou a chamar a sua atenção e desagradou você? Ele não me desagradou, só que ele não me entreteu o suficiente para me deixar fixado naquela história. Entendo. Assim, você colocaria algum ponto nele para deixar ele interessante? Eu acrescentaria mais sobre ele ser porque ele foi abandonado pela sua mãe naquele rio, como ele conseguiu sobreviver e enfatizar os atos deles, além de só abusar mulheres. Mais uma pergunta. Como o Barba Ruiva faz outras pessoas enlouquecerem só com... Mesmo ele estando dentro do rio lá? As Barba Ruiva tinha muitas técnicas, né? Eu não posso citar só uma. No livro eu acho que aparece só o choro dele, né? O choro de criança dele. Mas tem algumas outras. Eu vou citar só o choro dele, que era essa mais famosa que aparece no livro que estamos trabalhando. Bom, você tem algo mais a falar sobre algo mais interessante que possa chamar a atenção das pessoas? O livro, ele é ótimo, esconde coisas e você tem que parar para prestar atenção nessas coisas. Não só o conto do Barba Ruiva, mas sim o livro em si, que tem vários pontos incríveis, escondidos, várias perspectivas. Eu li o livro 2 vezes e cada vez que eu leio ele, eu consigo achar mais perspectivas, mais modos de ver ele de outra forma. Depende muito do ponto de vista da pessoa também, né? Sobre o livro, sobre os pontos fortes e os pontos baixos ali. Mas o que aconteceria se o Barba Ruiva ficasse cristão? Cristão, Barba Ruiva. Infelizmente não temos como saber como Barba Ruiva seria cristão, porque ele foi abandonado pela sua mãe. Mas em um lago, ele sobreviveu. Ele não tem outra perspectiva de vida. Para ele ter virado cristão, ele não devia ter sido abandonado em um rio. Podia ter sido abandonado em outro lugar. Sei lá, na porta de uma igreja. O Barba Ruiva, já que foi abandonado muito pequeno, ele podia ter seguido vários caminhos. E se ele tivesse seguido qualquer um dos outros, ele seria outra pessoa. Não podemos dizer como ele seria cristão, já que ele era apenas uma criança quando foi abandonado. Você acha que pelo fato dele ser abandonado tem muito a ver com a história da mãe também? Eu acho que poderia ter muito a ver. Mas já que como a gente não viu quase nada no livro, não podemos dizer muitas coisas. Muito obrigado, não. Adorei estar aqui respondendo as suas perguntas. Muito obrigado, Luiz. Após a opinião de Luiz Miguel sobre o livro Lendas Brasileiras, de Luiz da Câmara Cascudo, agora iremos pedir opinião de Davi Degre. Você concorda em fazer as perguntas? Concordo.
Tá, vamos lá. Primeiramente, por que que o livro em si se chama Barba Ruiva? Porque o personagem principal que é falado no, no livro, ele em si tem uma barba ruiva, ele é ruivo. Então, é isso. E porque também conta a própria história dele mesmo. É, vamos lá. Você, você tem alguma coisa pra falar, tipo, por que que a mãe abandonou ele, largou ele no lago? Então, vemos no livro que após, quando ela ainda, quando o Barba Ruiva ainda estava na barriga da mãe, ainda não nasceu ainda, o pai dele morreu. Não fala o porquê ele morreu, mas o pai dele morreu. Aí, depois que ela, ela botou o menino para a vida, ela adoeceu. Aí ela sabia que aquilo ia ser para a morte. Então ela abandonou o filho no lago. Foi por isso que ela abandonou o filho no lago. É. Sim. Bom, o livro fala de várias lendas em si também, mas a do Barba Negra, você acha que tem alguma coisa que te deixou interessado? Assim, o fato de ele conseguir crescer no lago, quem os alimentou? Não sabemos. Ou se ele caçou sozinho, ou ele aprendeu sozinho. Isso é uma curiosidade que me atrai. Interessante. Tem mais alguma curiosidade que você acha interessante no livro? Sinceramente, não. Hum. Então, assim, como você acha que ele seduzia as mulheres para poder, digamos, abusar delas? Assim, ou na minha percepção ele chegava por trás, ou também ele pode chegar por frente, né? E tocá-las, etc. Sim. Porque que a, a mãe da água, que está aqui no conto realmente, parece que a mãe da água que cuidou do Barba Ruiva durante esse tempo. Você acha que isso é possível? Não sabemos o certo, por isso que se chama lenda. Bom, temos mais uma pergunta. Por que a Lagoa de Paranaguá ficou grande ao ponto de cobrir o caminho e a mata? Porque pelo motivo também da mãe d'água ficar brava e fazer isso acontecer. Você acha que a mãe da água amaldiçoou a mãe do Barba Negra por ter colocado ele no mar, abandonado? Sim, a mãe d'água não deve ter entendido o motivo da mãe ter feito isso. Então, por ela não ter achado, não ter, sabe, é, ter entendido o motivo real, porque a mãe dele adoeceu, né? Então, é por isso que a mãe da água não entendeu muito. É por isso. Fechou. Após ouvirmos a opinião de David Egli sobre o livro Lendas Brasileiras, de Luiz, agora a gente vai ouvir a opinião de Lineker sobre a história de Barba Ruiva. Você concorda em responder? Sim, Muito bem. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você é: em que local a história acontece e como Barba Ruiva se tornou vilão e começou a assediar de mulheres? Barba Ruiva vive na Lagoa de Paranaguá. Ele começou a assediar as mulheres por causa que ele tinha raiva da mãe dele. Porque a mãe dele abandonou? Isso. A próxima pergunta que eu tenho pra você é: quem é Barba Ruiva e por que ele é conhecido como filho da mãe da água? Porque a mãe da água, ela cuidou dele todo o tempo que a outra mãe dele tinha abandonado. Porque a Lagoa de Paranaguá ficou grande ao ponto de cobrir o caminho e a mata. Por causa da mãe da água? Porque a mãe da água tava com raiva e subiu. Isso. Você tem alguma pergunta para fazer? Não. Então, fechamos o podcast.